Olá, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão em mais um Betel Dominical. Hoje estudaremos mais uma vez a revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2023. E neste trimestre nós estamos tratando sobre o tema Profetas do Antigo Testamento, proclamando arrependimento, justiça e fidelidade de Deus, anunciando a esperança, salvação através do Messias. O comentarista desta lição é o pastor Paulo Antônio Antunes, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus do bairro Amazonas, conferencista, articulista, primeiro tesoureiro da CONEMAD RJ, membro da mesa nacional da CONAMAD e também um servo de Deus. E o meu abraço a toda a igreja do bairro Amazonas. Trataremos hoje sobre a lição de número 9, que será ministrada neste próximo domingo, dia 27 de agosto de 2023. O tema é Abacuque, justo pela sua fé viverá. O texto áureo desta lição é: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4. Verdade aplicada nos diz que o discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. Antes de irmos para os objetivos dessa lição, eu faço aqui um pedido muito carinhoso a você. Se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos semanais e você será muito abençoado. Os objetivos dessa lição de hoje que estudaremos é apresentar o cenário do profeta Abacuque. Vamos explicar que o silêncio de Deus é uma forma pedagógica de ele agir. Também extrairemos algumas lições do livro de Abacuque para o cenário dos dias de hoje. Utilizaremos para texto de referência desta poderosa lição o que diz no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos de número 1 ao 5. No esboço da lição faremos a introdução, teremos o tópico de número 1, que é conhecendo o cenário do profeta Abacuque, falaremos sobre o silêncio de Deus e trataremos sobre Abacuque para hoje. Assim, nós vamos iniciar a nossa lição. Eu quero chamar a sua atenção para o motivo da oração de hoje. Nós estudaremos algo muito precioso para a nossa aplicação. Por isso, eu gostaria de te chamar para orarmos, pedindo a Deus para que Ele olhe para nós e para que possamos olhar para Ele constantemente diante das dificuldades que nós possamos enfrentar e as circunstâncias adversas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, te rendemos graças nesse instante pelo privilégio de podermos ter a nossa esperança concretizada em Ti. Te agradecemos por milhares de pessoas que nos assistem semanalmente, nossos irmãos e irmãs, Senhor, sejam do norte, do sul, do leste ou oeste, mas que estão respaldados por Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, nos ajude a enxergarmos ao Senhor diante das dificuldades, das crises e adversidades que estamos enfrentando. Fique conosco, meu Pai, exerça o Teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, o profeta Abacuque, além de trazer o encorajamento para os tempos difíceis, ele ensina a cada cristão se alegrar no Senhor também nos tempos de dificuldades. No ponto de partida, nós vamos aprender a confiar na justiça de Deus. Vamos observar que Abacuque era um profeta que viveu num período muito turbulento da história de Judá. Durante seu ministério, ele testemunhou a ascensão do Império Babilônico, que mais tarde conquistaria Jerusalém. Ele, de certa forma, em todo o livro, ele dialoga com Deus. O livro começa com uma conversa entre
Abacuque e Deus. E o profeta, ele lamenta a injustiça que está havendo, a maldade em todo o seu arredor, e também ele faz diversas perguntas a Deus. Por que Deus permite tantas coisas? É isso que ocorre, na verdade, quando nós estamos muitas das vezes num momento de adversidade, dificuldade. Então Deus responde que os planos dele eram usar os babilônicos para punir Judá pelos seus pecados. O coração do livro está baseado por Abacuque 2 e 4, onde tem a afirmação célere dessa lição que diz que o justo viverá pela fé. Essa é uma declaração muito poderosa sobre aquilo que nós devemos fazer, confiar em Deus. Mesmo diante das circunstâncias adversas, difíceis, incertas, mesmo diante do turbilhão que nós vamos enfrentar da vida, o último capítulo de Abacuque vai expressar o lamento dele pelas dificuldades, assim como nós manifestamos, mas também quanto à confiança que ele tinha em Deus e o povo deveria assim exercer. Ele reconhece, apesar das circunstâncias, que Deus é soberano, merece o louvor. Então, para tratarmos sobre essa lição, vamos ao primeiro tópico que falará sobre o cenário do profeta Abacuque. Vamos conhecer, querido pastor Marcos Santana, companheiro, amigo, vamos falar sobre o cenário do profeta Abacuque. Seja bem-vindo, pastor Marcos Santana, nosso brilhante mestre, que nos ajuda aqui nas lições da Escola Bíblica Dominical. É com o senhor. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor William, nossos irmãos. Antes de iniciar essa contribuição no estudo da lição de hoje, quero enviar uma saudação aos muitos irmãos que nos encontraram ali no Congresso da CIBEM 2023, manifestando gratidão, carinho, respeito, alegria por estes vídeos disponibilizados pela editora Betel. Então, a minha saudação para a Assembleia de Deus em São Pedro da Aldeia, a missionária Fátima Santos, que é professora de ABD, ela esteve falando comigo sobre a sua alegria, ao povo de Deus de Minas Gerais, Goiás, Piauí e muitas outras igrejas aqui do Rio de Janeiro. São irmãos queridos que nos cumprimentaram nos dias do Congresso. Muito obrigado, que Deus continue abençoando. Chegamos, irmãos, ao estudo do livro do profeta Abacuque. É interessante que são apenas 3 capítulos, mas um livro riquíssimo em lições que podemos extrair para os nossos dias. Mas eu sugiro, eu apresento essa contribuição como um resumo da mensagem de Abacuque. Trata-se de um vigoroso chamado aos discípulos de Cristo para sermos perseverantes em todo o tempo, em todas as circunstâncias, na oração e na confiança de que o Senhor Deus não está indiferente. O Senhor Deus não está passivo, pois Ele é sábio, soberano e poderoso. E essa postura de perseverança na oração e na confiança, ela deve resultar em cada um de nós em um viver que glorifica ao Senhor. Essa adoração, esse louvor, bem expresso no capítulo 3 de Abacuque. Tópico 1, conhecendo o cenário do profeta Abacuque. Eu também quero deixar aqui para os irmãos a sugestão de recorrerem aos slides que nós disponibilizamos sobre o livro de Abacuque, com informações que também vão ajudar os irmãos no estudo e na preparação da aula.
os irmãos poderão acessar os slides por intermédio de um link que está logo abaixo deste vídeo. Abacuque ele exerceu o seu ministério profético em um contexto de pressão externa e interna. Externamente, a título de nós termos uma visão panorâmica desse contexto, enquanto a Assíria ela estava encerrando o seu império, a Babilônia ela começa a assumir o papel de superpotência. Nesse intervalo de tempo, entre a queda, a diminuição de influência da Assíria e a ascensão da Babilônia, tem o Egito, que também estava pressionando e oprimindo Judá. A nível interno, é um período de muita violência no reinado de Judá, corrupção, injustiças, os justos sendo prejudicados pelos ímpios, inocentes sendo oprimidos, o simples conhecimento da lei não estava produzindo uma vida de santidade. É mais ou menos essa a questão de forma panorâmica do contexto no qual Abacuque exerceu o seu ministério. Nós vamos ver nesse subtópico, nesse tópico 1, o profeta, a mensagem e os questionamentos do profeta. O profeta, Abacuque, alguns acreditam que significa o que abraça, outros o que luta. Os irmãos terem uma ideia, como não há consenso quanto a isso, outros acreditam que se trata de uma identificação de uma planta. É possível que ele tenha sido contemporâneo dos profetas Naum, Sofonias e Jeremias. Considerando a informação que nós encontramos no final de Abacuque 3,19, do Salmo, do Cântico, é possível que Abacuque ele pertencesse a uma família levítica que era responsável pela música do templo. Lembrando que Jeremias e Ezequiel também eram originários de famílias sacerdotais. Abacuque é um homem, pelos seus registros na Bíblia, demonstra que não estava indiferente ou passivo em relação ao sofrimento, à opressão, enfim, ao seu contexto político, social e religioso. Abacuque demonstra ser alguém que está antenado, está contextualizado, mas não contaminado com aquele contexto tão cruel, tão ímpio, mesmo sendo povo de Deus. Subtópico 1.2. A mensagem. Eu quero iniciar essa contribuição com essa reflexão. Se Abacuque era alguém ativo no templo naquela época, e nós já vimos que é possível que ele tenha sido, contudo, essa rotina religiosa no templo não o deixou alienado. Ele não estava indiferente ao que estava ocorrendo no seu contexto, não apenas a nível de cidade de Jerusalém, como ao redor, em relação ao mundo. Trata-se, é interessante pontuarmos isso, de mais um livro incomum de profecias, como já tínhamos pontuado antes quando estudamos o livro do profeta Jonas, que nós não encontramos ali uma coletânea de profecias, mas sim experiências do profeta com Deus. O livro, ele inicia, de Abacuque, não com uma mensagem de Deus aos homens, mas ele inicia com perguntas e relatos do cotidiano por parte do profeta a Deus, o que torna uma característica bem diferente dos outros livros proféticos. Capítulos 1 e 2 de Abacuque, 2 vezes
o profeta ele levanta questionamentos a Deus. E nesses mesmos 2 primeiros capítulos, 2 vezes, Deus responde ao profeta. E o capítulo 3 é como se fosse uma resposta de Abacuque, a revelação de Deus, e ele responde isso com um salmo de adoração, onde Abacuque ele menciona os atos poderosos e salvíficos de Deus no passado, e ele pede que Deus opere de novo isso, e termina com aquele tremendo cântico de confiança no cuidado de Deus. A mensagem de Deus, é interessante também pontuarmos nesse tópico sobre a mensagem, notemos como essa mensagem de Deus falando com Abacuque se inicia. Isso nós vamos encontrar no capítulo 1, versículo 5. Realizo uma obra, ou seja, mostra que Deus está ativo. E o versículo 6 diz que vai ser por intermédio dos caldeus, mostrando a soberania de Deus. Quando Abacuque ele argumenta com Deus, baseado no caráter de Deus, então Deus responde desta forma. Capítulo 2, versículo 2. Escreve claramente para que se leia facilmente e aguarda, pois não falhará. E por último, subtópico 1.3, os questionamentos do profeta. É notório pelo conteúdo dos questionamentos e do cântico do capítulo 3 que Abacuque demonstra conhecer as Escrituras e alguns dos atributos do caráter de Deus. Irmãos, os questionamentos de Abacuque, eles não surgiram aleatoriamente, pois a sua contribuição teológica acerca de Deus, ou seja, Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo. Abacuque está se baseando no conhecimento que ele tem de Deus. Contudo, essa compreensão teológica, ela não está de acordo com a sua experiência de Deus. Por isso que ele levanta esses questionamentos. O caráter de Deus, segundo Abacuque, exige ação, mas Abacuque não está vendo esta ação. Vide como Deus inicia a primeira resposta, Deus falando que ele vai agir. Não foram questionamentos de afronta, de irreverência, não foram questionamentos movidos por desrespeito, que demonstrasse apostasia por parte de Abacuque, mas de alguém que com sinceridade ele clama pela ação de Deus e ele deseja conhecer mais os caminhos do Senhor. Eu encerro essa contribuição com esse texto. Nas dúvidas e questões, Abacuque triunfou na comunhão com Deus e na decisão de esperar confiantemente que o Senhor, no tempo próprio, realizará seu propósito eterno com retidão e justiça. Que o Espírito Santo nos ajude a perseverarmos em todo o tempo e em todas as circunstâncias, porque Deus é fiel. Amém. Obrigado, pastor Marcos Santana, Deus te abençoe. O pastor Marcos Santana ensinou que a soberania de Deus é para o cristão um poderoso consolo em um mundo onde falta o senso de justiça e de humanidade. Vamos então ao segundo tópico desta lição, onde falaremos sobre o silêncio de Deus. Pastor William Barros, companheiro, amigo, que está aqui, estará explanando este segundo tópico de maneira brilhante também, e eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Pastor William Barros, é com o senhor, amigo. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana, e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco para mais essa aula Betel. Eu quero inicialmente aqui agradecer o carinho do pastor Orlando. Eu estive esse final de semana ministrando uma escola bíblica lá em Cambuí, interior de Minas, sul de Minas, quase na divisa com São Paulo. Tivemos um final de semana maravilhoso. Um grande abraço para todos vocês.
do nosso Ministério de Madureira em Cambuí. E eu quero também reforçar aqui, nesse final de semana agora, nós estaremos na sexta, sábado e domingo, 25, 26 e 27, ministrando a escola bíblica lá na nossa igreja em Nova Cruz, com o pastor José Vieira, na sede do Ministério de Madureira, na cidade de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Então você do norte aí, que puder, vamos todos para lá. Eu estarei esse final de semana ministrando uma palavra tremenda de Deus para a sua vida. Não perca a oportunidade. Você da região, venha estar conosco. Eu garanto a você, Deus vai impactar a sua vida. Eu creio nisso. Amém? Meus irmãos, depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana para nós aqui no tópico 1, sobre conhecendo o cenário do profeta Abacuque, o nosso autor aqui no tópico 2, ele inicia com o que eu chamaria de silêncio eloquente de Deus. O nosso tópico diz o silêncio de Deus. E é tão sugestiva, é tão impactante esse ponto, que eu faço questão de ler o que diz aqui o autor dessa revista, o pastor Antônio Antunes. Deixo o meu grande abraço a ele, aqui na introdução do tópico 2. Ele diz, porque Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir a sua voz. Porque, por vezes, por mais contraditório que pareça, são em situações assim como a vivida pelo profeta Abacuque, é que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer respostas que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. Olha que coisa linda. Vejam, meus irmãos, me vem aqui a lembrança, e eu trago a lume aqui para professores e para alunos, acho que um exemplo emblemático dessa questão do silêncio de Deus. Sabe, muitos de nós gostariam de que todas as respostas para a nossa vida fossem rápidas. Não é verdade? Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Todos nós gostaríamos que as respostas fossem como respostas micro-ondas, que demorasse muito pouco, e Deus nos atendesse em todos os nossos pedidos no momento que clamamos. Veja que mesmo Daniel experimentou o silêncio de Deus durante 21 dias, quando a Bíblia diz que, embora a resposta tenha saído imediatamente, levou 21 dias para que o anjo trouxesse a resposta a Daniel, devido à batalha que havia nos ares entre as potestades malignas e os anjos em prol da resposta de Daniel. Agora, um exemplo emblemático, como eu disse, eu acredito que é a ressurreição de Lázaro. Os irmãos imaginem, Lázaro estava doente, Marta e Maria mandam uma mensagem para ele, carregada de apelo emocional. É um tipo de mensagem que você só manda para quem realmente você tem certeza que se importa muito com você e que você tem um relacionamento estreito. A mensagem era, aquele que tu amas está enfermo. Eu imagino que a família espera o quê? Primeiro, eles sabiam que Jesus sequer precisava ir lá para curá-lo. Bastava ele dizer assim, está curado. E lá onde Lázaro estava em Betânia, a cura aconteceria. Mas Jesus não disse nada. Eu imagino o mensageiro voltando e a família perguntando, e aí o que ele disse? Não, ele não disse nada. É hora que o silêncio de Jesus deve ter virado para eles esperança. Olha, ele deve gostar tanto de Lázaro que não quis curá-lo de longe. Vai vir aqui pessoalmente. E Jesus não diz nada. E aí Lázaro vai piorando, piorando. E Jesus não diz nada. E finalmente Lázaro morre. E Jesus também não diz nada. Ele não aparece para o velório, não aparece para consolar a família. E 4 dias depois de morto, ele decide agora com os discípulos ir até Betânia para visitar Marta e Maria. E todos nós conhecemos o desfecho da história. Lázaro vai ser ressuscitado. Meus irmãos, deste episódio nós precisamos aprender algumas lições preciosas. No silêncio de Jesus, no silêncio de Deus em relação às nossas questões e aos nossos problemas, o silêncio de Deus não significa descontrole. Deus não perdeu o controle de nada e por isso está em silêncio. Não significa também desconhecimento. Deus não está vendo o que eu estou passando e por isso não se importa e não diz nada. Não significa desamor ou abandono. Deus não está nem aí porque eu estou passando. Estou sofrendo aqui e Deus não diz nada. Ao contrário, o silêncio momentâneo de Deus em meio à aflição e sofrimento significa que Deus tem um propósito. Eu vou repetir. O silêncio de Deus
mesmo em momentos de angústia e sofrimento que passamos, não significa que Deus perdeu o controle, que Deus desconhece o que passamos, que Deus não nos ama ou que nos abandonou. Significa que Deus tem um propósito. Vejam que no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando depois de muito sofrimento e amargura, Deus vem a Moisés e diz o quê? Eu desci para ver a aflição do meu povo. O silêncio de Deus na sua vida agora pode parecer angustiante. Por que Deus não fala? Por que Deus não age? Por que Deus não muda esse quadro? Mas eu quero dizer para você, guarda uma lição. Na vida de crente, na vida de crente fiel, o silêncio de Deus pode ser sinônimo de deserto, mas também nessa aula você aprende que o silêncio de Deus é a sala de audiência do rei. Significa que ele está em silêncio, mas está chegando a tua vez, a tua hora de Deus mudar o quadro. A hora de Deus agir na sua vida. Deus colocou você para assistir essa aula, porque Deus tem um plano e um projeto contigo. O diabo está lutando para tirar você do centro da vontade de Deus. Eu chamaria essa cadeira onde eu estou sentado de o centro da vontade de Deus. E tudo à minha volta eu chamaria de universo. Esse local aqui é um local cobiçado. O diabo me quer tirar daqui. Ele quer que eu saia dessa cadeira. Ele quer que eu largue essa posição. Por quê? Porque aqui, o centro da vontade de Deus é o único lugar em todo o universo onde o diabo não pode me destruir. Onde as promessas de Deus se cumprem e onde a provisão de Deus sempre me alcançará, independente do local geográfico onde eu me encontre. A provisão de Deus sempre estará presente onde Deus quer que eu esteja. Guarde essas lições preciosas para você. Nós vemos no nosso tópico 2.1, o profeta dizendo que a nossa lição vai dizer até quando, ou seja, até quando suportarei, até quando continuará isso, até quando o mal prevalecerá. Irmãos, Deus, ao longo da história sempre tratou as injustiças. No próprio capítulo do Êxodo, capítulos 2 e 3, Deus vem em socorro de Israel levantar Moisés para libertar o povo. Por quê? Porque Deus vai tratar a injustiça que seu povo está passando. Irmãos, Deus não visitou também Zacarias depois de um período de silêncio, depois de um período longo de espera, onde ele já não acreditava mais que poderia ser pai, onde não acreditava mais que sua mulher pudesse ser mãe, mas Deus não o visitou com a resposta. Por isso, meus irmãos, quem sabe assim até quando, para cada pessoa que assiste essa aula, tem um significado. Para alguém, é o gemido de quem está sentindo dor e angústia pela resposta que não vem. Para outro, pode ser a lágrima, a dor de quem passa nesse momento pela traição ou pela injustiça. Independente do que signifique na sua experiência o até quando, olhando para o alto, eu quero lembrar você que o socorro vem do alto. O socorro de Deus virá. O diabo não queria que eu dissesse isso para você, mas eu quero dizer para você 2 vezes. Deus está vendo o que você está passando. Deus conhece suas dores. Deus conhece seus limites. Deus conhece suas limitações e seus medos. E a mão de Deus está estendida e Ele agirá na hora certa. E essa hora certa, querido, nos leva e nos remete a uma outra questão. Esse silêncio está dentro de um quadro que eu chamaria de tempo de Deus. Nós vamos ver no nosso tópico 2.2 as questões, né? Por que Deus não intervém? Jó passou por isso. Jó questionou, fez um questionário longo e quis interrogar Deus e perguntar por quê, né? O tempo. Ah, queridos, o tempo. O tempo, uma definição de tempo é que tempo é o período contínuo no qual os eventos se desenrolam. O tempo é a duração relativa das coisas, que dá para o ser humano a definição de passado, presente e futuro. Existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo dos céus, todo o propósito de Deus na terra. Ou seja, irmãos, no tempo do homem pode ser o ponto final, mas no tempo de Deus é vírgula. No tempo do homem acabou, não há o que fazer. Por exemplo, quando Lázaro está morto, a família disse o quê? Não há mais o que fazer, acabou, é ponto final, já está com 4 dias de morto, já cheira mal, esse é o tempo do homem. Mas no tempo de Deus, ele disse, pode tirar pedra que vai ter milagre. Pode tirar pedra,
porque vai haver mudança. Eu quero declarar nessa aula para você. Você não está vivendo agora no tempo do homem. Você está vivendo sob o tempo de Deus. E no tempo de Deus, não importa o laudo do médico. No tempo de Deus, não importa o que parece ser causa perdida. No tempo de Deus, não importa os limites e as impossibilidades. No tempo de Deus, ele chama à existência o que não existe e faz cumprir na sua vida, independente do cenário, independente das condições, ele faz com que aconteça e prevaleça a sua vontade. Você está debaixo do tempo de Deus. Meus queridos, eu termino aqui dizendo a você, a oração, nosso tópico 2.3, intimidade com Deus. Aproveite o tempo do silêncio de Deus e se debruce e ore e guarde uma última lição que eu vou lhe dar. Use esse tempo para poder vencer as suas guerras e emoções que estão lutando de forma bravia dentro de você. Se um mar bravio de emoções está dentro de você, lhe tirando a paz, lhe tirando o sono, e você está diante de incógnitas, é tempo de orar, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar o teu coração. Não deixa o diabo transformar, no momento difícil, os teus nervos em tamborim na mão do capeta. Pede para Deus hoje, Senhor, me dá paz nessa guerra, me dá paz nessa luta, me dá tua graça e tua paz nesse momento difícil. E aí você vai vencer o que está acontecendo. Que Deus possa te guardar e te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros. Deus te abençoe. E nós podemos aprender aqui com o Senhor que ser íntimo do Senhor é apresentar-se ou estar diante dele, despojar de si mesmo e desvelar-se, tirar as máscaras, esvaziar-se totalmente, apresentar-se como dependentes unicamente dele, do seu amor, da sua graça e também da sua misericórdia. Vamos ao tópico terceiro, ao terceiro tópico, onde trataremos então Abacuque para os dias de hoje. Queridos irmãos, o livro de Abacuque, embora inserido em um contexto muito específico do Antigo Testamento, aborda algumas questões que continuam a, digamos, ressoar no mundo contemporâneo. Um dos temas centrais do questionamento é justiça, fé e esperança, que são pertinentes para os leitores de hoje, quanto era também para o povo de Judá durante o tempo de Abacuque. Nós estaremos observando os questionamentos, porque em meio a crises adversas da vida, nós também fazemos algumas comparações. Deus, em meio às crises, atualmente, muitos de nós enfrentamos essas questões pessoais, nacionais, globais, que vão desde questões de saúde, como a pandemia que enfrentamos, ou problemas sociais e políticos, que causam um caos no nosso sentimento, nas nossas emoções, bem como no nosso espírito. Entretanto, Abacuque vai questionar a Deus no cenário dele sobre por que a injustiça estava prevalecendo em sua época. Muitos, como Abacuque hoje, questionam que o mal e a injustiça prevalecem, estão tão prevalentes entre nós. Abacuque então vai nos mostrar que está tudo bem em questionar às vezes e buscar resposta. Entretanto, é necessário, em tempos incertos, obtermos uma confiança plena. Há horas em que não vamos mentir e não vamos colocar esta questão sem a devida sensibilidade. Nós nos sentimos tão incomodados com a injustiça que perguntamos a Deus. É natural isso do ser humano. Entretanto, o profeta Abacuque vai nos ensinar que o dever nosso, ao invés de perguntarmos a Deus, indagarmos a Deus, é confiarmos em seu amor. Em Abacuque 2:4, vai dizer que o justo viverá pela fé. Essa é a poderosa declaração de confiança em Deus, mesmo em face da incerteza e do sofrimento. Em um mundo moderno, cheio de incertezas, sejam políticas ou econômicas, sociais ou de saúde, a mensagem de viver pela fé é mais importante e atual do que nunca. Neste viver pela fé, demonstra a soberania, a justiça
no mundo de hoje de Deus sobre estas circunstâncias. Assim, Abacuque, então, muitas das vezes faz parecer que a situação estava um pouco fora do controle. Porém, ele nos lembra que Deus está no controle de tudo e que haverá um dia em que haverá a prestação de contas da maldade feita por todos e da injustiça cometida. Esse tema torna-se um tema reconfortante para aqueles que sentem a injustiça muitas das vezes batendo, prevalecendo no mundo moderno. É necessário termos resiliência, esperança, porque o final deste capítulo de Abacuque é um testamento da resiliência e da esperança. Mesmo diante das adversidades, dos tempos difíceis, Abacuque declara que a sua confiança e a alegria estava em Deus. O sentimento da esperança diante das adversidades é uma mensagem que muitos de nós precisamos ouvir hoje. Precisamos obter um diálogo como Abacuque tinha com Deus, de não esconder as suas dúvidas, os seus medos, as suas frustrações. Em vez disso, ele estava num diálogo aberto, escancarando os seus sentimentos diante de Deus, o que é um lembrete de que todos nós devemos ter uma relação com Deus de forma autêntica, genuína. No mundo atual onde nós convivemos, onde as pessoas muitas das vezes sentem a necessidade de projetar a imagem perfeita para os outros, para as demais pessoas, Abacuque nos ensina o valor da autenticidade. Abacuque é um livro que, embora escrito há muitos séculos, tem uma mensagem poderosíssima, que são profundamente relevantes para os dias de hoje. De forma contemporânea, sua aplicação é válida, relembrando-nos sobre a importância da fé, da esperança e honestidade na justiça divina. Isso serve como um guia para todos nós. E aqueles que buscam navegar nos oceanos de Deus e nos desafios da vida moderna se integram integralmente à confiança de Deus que se é aqui proposta nesse livro. Então, o tópico de número 3.1, subtópico 3.1, tratará sobre o contentamento apesar do sofrimento. Observemos que o diálogo entre o profeta e Deus apresenta uma abordagem honesta, transparente. A fé aplica-se diretamente às lutas da vida moderna. Contentamento é um meio no qual as questões difíceis da vida são superadas. Abacuque não tem medo de apresentar perguntas difíceis a Deus. Ele questiona por que a injustiça estava prevalecendo e por que Deus aparece no cenário como um Deus que aparentemente estava inativo. Essas perguntas ecoam as indagações de muitos de nós de hoje, que enfrentamos sofrimentos e lutas similares à de Abacuque, esperando uma resposta de Deus e, ao invés disso, também uma repreensão e um convite a confiar nele é o que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos entender que a famosa declaração de Abacuque, no capítulo 2, versículo número 4, em que declara que o justo viverá pela fé, está no cerne do chamado à fé e o contentamento, não nas circunstâncias terrenas, mas no caráter e na soberania divina. Isso significa que mesmo quando o sofrimento e a grande razão é obscura, podemos encontrar diante dessas situações o contentamento e confiar no Deus que está no controle. Em um mundo onde a dor e a injustiça e as realidades tornam-se tangíveis, a mensagem de Abacuque passa a encontrar o contentamento e a alegria no Senhor. Não nas circunstâncias terrenas. É profundamente relevante a honestidade do diálogo entre Abacuque e Deus também fornece para todos nós que lutamos com as dúvidas e perguntas da vida, mostrando que a fé robusta não ignora o sofrimento, mas ela enfrenta com confiança em Deus as circunstâncias adversas da vida. No 3.2 estudaremos sobre o Cântico de Abacuque, que é um dos mais
enaltecidos cânticos que nós podemos ver na Bíblia Sagrada. Encontramos no 3º capítulo do livro uma oração poética que tem aplicação profunda e ressoante para os dias de hoje. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o cântico pode ser aplicado à vida moderna que nós vivemos. A confiança em Deus. Em meio à incerteza, a aplicação é que um mundo estável, cheio de incertezas e de crises, o cântico de Abacuque nos lembra sobre nossa confiança deve estar em Deus, e não nas nossas próprias convicções. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, podemos ter a certeza de que Deus está no controle. E apesar das circunstâncias, devemos ter um espírito adorador. O cântico de Abacuque é um exemplo de adoração. Mesmo face às dificuldades e adversidades da vida, ele nos ensina que a nossa adoração a Deus não deve ser condicionada às nossas circunstâncias, mas deve ser uma resposta ao caráter e à fidelidade que Ele tem para conosco. E também nós temos para com Ele. Por isso, Ele nos ensina a nos alegrarmos e obtermos esperança, quando Ele diz, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Versículo de número 18. Essas palavras podem ser um lembrete para aqueles que enfrentam o sofrimento, perdas, desafios, e a verdadeira alegria e esperança são encontradas unicamente em Deus. Por isso, devemos lembrar da sua soberania e refletir os atos de Deus, tanto no passado quanto no presente, reconhecendo a soberania em todo o tempo, em todo o mundo. E às vezes, num cenário caótico, onde essa perspectiva não parece lógica, Deus está no trono, executando os seus propósitos. Por isso, aceite, contente-se, faça como Abacuque, não faça com que as circunstâncias do mundo e as adversidades da vida te afete e afete o teu espírito. Essa atitude de Abacuque se torna uma atitude inspiradora às pessoas a viver nos desafios de hoje, com graça, com contentamento, sabendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Precisamos estar cada vez mais próximo de Deus, chamando-nos a vivermos uma vida e uma aplicação de oração e de temor a Deus. O cântico também é esta oração. Chama-nos a refletir a natureza de Deus. Ele nos convida a vivermos em oração, em meditação na palavra. Ele nos convida a vivermos sob uma orientação de Deus, sobre entendermos como Deus fará com que as circunstâncias adversas sejam revertidas. O cântico de Abacuque não é, em nenhuma situação, um belo poema, uma profunda meditação teológica que muitos dizem contemporâneos de hoje, mas ela é expressão da confiança em Deus em meio à crise, em meio às circunstâncias adversas, sem se esquecer da adoração, do contentamento. E esse é o cântico de Abacuque que oferece sabedoria e encorajamento a todos nós, que são relevantes aos dias de hoje. No 3.3 trataremos sobre o justo que vive pela fé. A frase "o justo viverá pela fé" é um dos versículos mais influentes da Bíblia Sagrada. Encontramos em Abacuque 2 e 4, e não apenas moldou o pensamento teológico no Antigo Testamento, mas também foi fundamental para o entendimento do Novo Testamento, sendo citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo de número 17, e também aos Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 11, bem como no livro de Hebreus 10, 38, mas o significado desse versículo, como ele pode ser aplicado nos dias de hoje. Nós nos indagamos. O justo viverá pela fé. É uma forma de permanecer com um chamado atemporal na confiança em Deus em todas as circunstâncias da vida. E nos ensina a basearmos a nossa vida na justiça. Nos nossos relacionamentos profundos com Deus precisam ser estreitados.
e oferece-nos uma perspectiva este texto que é necessário em um mundo onde muitas das vezes é caracterizado por incertezas, individualismo, opressão, superficial, também compreensão sobre as coisas de forma apenas de um lado, ou de uma pessoa, ou de uma visão, ou de um único sentido, sem compreensão para com o próximo. Neste contexto original, Abacuque estava lutando com a realidade da injustiça de Judá, iminente ameaças que havia dos babilônios. A resposta de Deus, entretanto, era que o justo viveria pela fé. Isso é uma chamada para que possamos confiar em Deus. Quando as circunstâncias parecem desfavoráveis ou quando entendemos completamente os planos de Deus. Isso independe. Todo o tempo nós devemos estar confiantes em Deus. Em tempos de crises, seja ela a crise que você está enfrentando, a fé em Deus e na sua soberania se torna algo essencial. A confiança em Deus oferece uma paz, uma estabilidade em um mundo incerto. Eu te agradeço por estar conosco nesta lição. E antes que termine este bloco do terceiro tópico, eu ensinei que, apesar dos tempos de sofrimento, parecem não ter fim às vezes, e para tudo isso é importante sabermos que o Senhor sempre estará atento a tudo o que acontece, e por isso nós podemos descansar em Deus, seguros da sua providência. Concluímos que, diante das mazelas que nos cercam, muitos tendem a perder a esperança, a fé em Deus. E em tempos de todos os acontecimentos, essa mensagem do profeta Abacuque nos serve de advertência a sempre mantermos a nossa fé na palavra de Deus, jamais nas circunstâncias. Assim chegamos ao fim deste vídeo, e com muita alegria ainda eu peço a você mais uma vez que curta, compartilhe e nos siga e que possa cada dia mais crescer com a melhor e a maior escola bíblica dominical. Vamos neste momento orarmos a Deus com o pastor William Barros. Entretanto, nós trataremos a próxima lição sobre a lição de número 10. Já avançamos, estamos encerrando o trimestre, onde falaremos sobre Sofonias e anunciaremos que o fim está próximo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, Senhor, e pedimos que mais esta vez a tua palavra possa moldar e transformar corações, que possamos aprender com as lições preciosas, caras e urgentes que esta lição de hoje nos traz. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.